Saíram alguns sonhos proféticos da 1.2 de Wuthering Waves e hoje vamos falar do kit da Zeze, a nova personagem, e por enquanto ela terá seu banner na segunda metade da atualização. Vamos ver seu kit e gameplay, lembrando que ainda é bem cedo no beta, então várias coisas podem mudar, mas já podemos ter uma base de como ela funciona. A Zeze será uma sub-DPS 5 estrelas do elemento Glácio e utiliza retificador. Seu estilo é focado no uso da habilidade, o circuito de ressonância e o supremo para ativar ataques coordenados. Ela realiza 3 ataques básicos no chão e 2 ataques no ar, causando dano Glácio. Eles serão mais utilizados para gerar as stacks chamadas de aflatos ou inspiração para seu circuito de ressonância. Sua habilidade causa dano Glácio e pode ser ativada de 3 formas diferentes. Caso você tenha 60 de inspiração, que equivale a 2 stacks, no circuito. Pressione para consumir 2 stacks e invocar o esboço espiritual esquerda e direita no chão, ou segure para invocar os 2 esboços no ar, ou pressione enquanto estiver com a personagem no ar. Essa habilidade tem um cooldown de 6 segundos. Quando um aliado em campo causar dano, um espírito da garça será invocado com ataques coordenados, causando dano Glácio, e é considerado como dano de ataque básico. Cada vez que um dano é causado, 3 espíritos são convocados, e pode ter 1 a cada segundo, com no máximo de 21 espíritos. Esse efeito dura 30 segundos ou até que o máximo de espíritos sejam convocados. Isso é ótimo porque não depende do tipo de dano do personagem, se é dano de ataque básico ou de supremo. Essas garças vão continuar atacando com um intervalo de 3 segundos, onde você precisa causar dano pelo menos uma vez. Bom, antes de eu falar como jogar com ela, eu preciso explicar esses termos um pouquinho melhor. Aflatos ou inspiração são as stacks do circuito de ressonância representadas por esses círculos. A Zeze pode ter até 90 de inspiração, ou seja, 3 stacks. Ataques normais geram stacks e a intro skill gera uma. Esses stacks são usados para criar o esboço espiritual, esse símbolo da garça. Pode ter até 3 esboços no campo, um na esquerda, um na direita e um no meio, que duram até 15 segundos. Eles são criados com o uso da habilidade e ataques normais, consumindo estamina. 2 stacks são consumidos ao usar a habilidade, criando 2 esboços, e uma stack com um ataque básico. E novamente existem 3 formas de ativar o esboço quando se tem uma stack. Segurando o ataque básico logo depois do terceiro ataque, pressionando o ataque básico depois de usar uma habilidade ou segurando o botão de ataque básico enquanto estiver no ar, que foi o caso do vídeo de fundo. Depois de usar a habilidade, ele pulou e segurou o ataque básico para gerar esse esboço no meio. Com os 3 esboços em campo, a habilidade de ressonância é substituída pela versão aprimorada, chamada de Stroke of Genius, e a Zeze vai teleportar para a localização do esboço e removê-lo, convocando um espírito da garça para atacar o alvo. É considerado como dano de ataque básico. É o mesmo ataque coordenado do Supremo. Mas com isso, ela também ganha uma stack de Painter's Delight com duração de 8 segundos e acumula até 2 vezes. Quando ela tiver 2 stacks desse buff e um esboço no campo, a habilidade é aprimorada de novo e vai causar mais dano, chamada de Stroke of Maestro, aumentando o multiplicador de dano do ataque básico em 18% por 22 segundos. Sim, parece bastante coisa, mas resumindo em uma rotação é o seguinte. Comece com a Entry Skill para ter um stack de inspiração, use Supremo, ataques básicos para ficar com o máximo de stacks, use a habilidade, um ataque básico ou segure o ataque no ar para ter os 3 esboços no campo, depois 3 habilidades e troque para o próximo aliado. Primeira passiva de upgrade. Ao lançar a habilidade Stroke of Genius ou Stroke of Maestro, que é aquela versão quando tem os esboços no campo, o ataque da Zeze é aumentado em 6% por 22 segundos, pode ser acumulado até 3 vezes. A segunda passiva de upgrade, depois de ativar a outra skill, ela restaura 15 de energia de ressonância para o próximo aliado. A outra skill é bem simples, causa dano Glácio e recupera um stack de inspiração. A outra skill, o próximo aliado terá o dano de habilidade amplificado em 44% por 1 segundo ou até trocar.
Tem alguns lugares que dizem ser 20%, mas como ainda é cedo no beta, esses valores podem mudar. O estilo dela tá bem parecido com a Eileen, só que versão Glacio, mas a diferença é que ela não marca os inimigos em si, mas ela buffa os aliados para ativar ataque coordenado. Ela vai encaixar muito bem como a sub-DPS nos times de personagem que usa bastante dano de habilidade, como a Jinx, a Changli e possivelmente a Danjin. Mesmo se a duração da outra skill dela for bem curta assim, só o fato dela ter ataque coordenado já ajuda muito os times da Jinx. Sua arma assinatura tem 500 de ataque base e 72 de dano crítico. Novamente, ainda a versão bem cedo dessa arma, ela nem tem nome ainda traduzido, mas creio eu que vai ser algo bem parecido nessa linha, de aumentar bastante ataque básico e o ataque porcentagem. Mas não ironicamente, a arma da Eileen, a String Master, também vai ser muito boa com a Zeze. Ela tem 500 de ataque base e 36 de taxa crítica. Sua passiva também aumenta o ataque porcentagem e tem sinergia com o personagem fora de campo. No mais, a Cosmic Ripples, a Augment, a arma do passe e a Jinx Keeper serão boas opções para ela. Seu set de eco para DPS é o Freezing Frost, que fornece 10% de dano Glacio e mais 10% ao usar ataque básico ou carregado, que pode ser acumulado até 3 vezes. Utilizando o eco de custo 4 com taxa ou dano crítico, 2 ecos de custo 3 com dano Glacio, ou 1 dano Glacio e 1 ataque porcentagem, e os ecos de custo 1 com ataque. Para uma build mais voltada para o suporte, o set Moonlit Clouds vai ser o ideal. Por enquanto é isso que sabemos sobre a Zeze, basicamente. Ela vai ser uma ótima sub-DPS fora de campo, e além de aumentar bastante o próprio dano, ainda vai fornecer energia e mais dano de habilidade para os aliados, se tudo se manter assim. No próximo vídeo vou abordar o kit do Li... Não, quer dizer, do Xiang Liao. Inclusive temos várias menções dele na história do jogo e queria compartilhar um pouquinho com vocês. Então eu não costumo pedir isso, mas se gostou do conteúdo aqui, deixa a inscrição e ativa o sininho. Sim, tem que ativar porque o YouTube simplesmente não entrega os vídeos. E se quiser acompanhar mais informações do jogo, temos o Discord na descrição. Muito obrigado por assistir e até mais.